Fala pessoal, mais um Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira. Amanhã, Botafogo Estudiantes, Copa Libertadores da América, hora da gente virar a chave em relação ao Campeonato Brasileiro e voltarmos a pensar ali, ó, na possibilidade do bicampeonato da América. Tá difícil a nossa situação. Hoje tem um jogo importante no nosso grupo, Carabobo e Laú, jogo que acontecerá em Carabobo, gente, tô brincando, tá? Jogo que acontecerá lá na Venezuela e quem sabe a equipe venezuelana não possa aprontar contra o time chileno e de repente um empate. Se a Laú não vencer hoje, o jogo de amanhã, claro, continua tendo um caráter muito decisivo, porém não é de vida ou morte, porque a gente tem uma equipe perdendo pontos para o Carabobo, algo que a gente não imagina. O que é pensado dentro do nosso grupo? Que todo mundo vai fazer 6 pontos contra o time venezuelano. E se alguém não fizer, claro, ficará numa situação bem mais complicada. Tomara que a equipe escolhida nesse momento para não fazer 6 pontos no Carabobo seja a Laú e não termine o primeiro turno com 9 pontos. Se isso acontecer, com mais uma vitória, provavelmente contra o Carabobo, o próprio Carabobo, lá no Chile, dará a classificação para a equipe da Laú no grupo sem nenhum tipo de problemas. Pode até mesmo perder para Botafogo e Estudiantes, que a sua classificação estará bem encaminhada em relação ao grupo A da Copa Libertadores. Se acontecer um tropeço, a situação da Laú ainda continuará bem tranquila, mas vai precisar mais do que uma vitória para conseguir a sua classificação. Lembrando que a Laú no segundo turno enfrentará Botafogo no Rio de Janeiro e Estudiantes na sua casa. Eles venceram o Estudiantes em La Plata na última rodada. Um resultado até certo ponto surpreendente. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. E fica aqui um recadinho para vocês da GoCase. Tem o meu cupom dando 10% de desconto em diversos produtos na GoCase. Menos os copos térmicos. Você pode comprar uma mochila do Botafogo, uma case do Botafogo, qualquer outro produto do nosso glorioso, menos um copo térmico, tendo 10% de desconto. Vejam lá os produtos que estão elegíveis nesta promoção de 10% de desconto. É o cupom Canal do TF. Vou deixar o QR Code aqui na tela, o link na nossa descrição para vocês poderem achar todos os produtos que a GoCase tem a oferecer para vocês. Entrem agora e vejam tudo que essa parceira do Canal do TF tem a dar para vocês. O Botafogo terá um desfalque na partida de amanhã. Jair, segundo o GE. Globo, não vai viajar para a Argentina. O jogador que teve uma torção de tornozelo, uma bolada, né, que ele sofreu ali, acho que no cruzamento do Coelho, né, pegou firme e isso torce mesmo. Acho que já aconteceu com todo mundo que joga bola, uma torção por pancada de bola. E ele vai ficar se recuperando no Rio de Janeiro e não viajará para a Argentina. É muito naquele detalhe. Se amanhã fosse uma partida, a última do ano, o Jair provavelmente iria jogar. Mas como corre o risco dele ter... Isso não é informação, tá, gente? Isso aqui é uma opinião. Se acontecesse um novo choque, essa lesão poderia piorar. Então, provavelmente, o Botafogo deve ter pensado o quê? Vamos colocar o Jair trabalhando aqui no Espaço Unier para ele se recuperar e jogar contra o Fluminense no próximo sábado no estádio Newton Santos. E ali, contra o Fluminense, você teria a zaga que hoje é titular, Jair com Barbosa. Barbosa deve jogar normalmente e aí fica a dúvida, quem fará a dupla com o zagueiro? David Ricardo jogando pelo lado direito da defesa, que não é muito comum a gente ver um zagueiro canhoto jogando pela direita, ou nós teremos alguém improvisado jogando pelo aquele lado de campo? Danilo Barbosa, que já jogou e foi muito mal na final da Recopa Sul-Americana, jogando de zagueiro pela direita. Pode ser o Newton também. Essas seriam as opções para você ter ao lado do argentino Barbosa amanhã contra a equipe do Estudiantes. No meu entendimento, acho que o melhor caminho seria colocar o Danilo Barbosa pelo setor direito da defesa, o Alexander pelo lado esquerdo, e você faria uma zaga com Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e
cuiabano pelo lado esquerdo. Amanhã talvez eu nem iria de cuiabano, iria de Alex Telles para você ter um sistema defensivo um pouco mais consistente contra a equipe do Estudiantes. Amanhã importante, é complicado falar isso, mas o importante é o Botafogo não perder, chegar vivo para o segundo turno da Copa Libertadores da América, onde nós teremos 2 jogos em casa e a partida contra o Carabobo na outra semana, sem ser nesta semana que vem, né? Daqui a 2 semanas, lá no estádio do Carabobo, na Venezuela. É importante o Botafogo sair vivo amanhã de La Plata. E o John Textor negou que exista qualquer tipo de pressão interna para uma demissão do técnico Renato Paiva. Ele foi em uma postagem da página Fogão do Meu Coração lá no Instagram e comentou o seguinte: a sua declaração é totalmente falsa. Nunca se deve confiar na origem dessa falsidade, nem publicar aquilo que não conhece. Embora todos trabalhemos de forma colaborativa, não há voz mais forte nesse clube. Nosso treinador é muito bom e neste momento nossos jogadores não estão executando. Eu acredito no treinador, acredito no sistema dele e os nossos jogadores sabem perfeitamente a responsabilidade que estão sobre seus ombros. Essa temporada está no começo, mas essa tradição de pânico é bastante antiga. Vamos nos esforçar para melhorar e vamos nos ajustar em junho, conforme o necessário, tal como o ano passado. Então Textor postou este comentário na postagem do Fogão no Meu Coração, deixando bem claro aquilo que a gente vem falando aqui no canal desde domingo na live pós-jogo. O torcedor ele pode ter essa ansiedade, pode estar pedindo a saída do Renato Paiva, de não gostar do trabalho dele, mas quem tem a caneta é o John Textor. E pegando tudo o que aconteceu nos últimos anos, ele só demitiu 2 treinadores. Um, o Thiago Nunes, que não foi uma escolha dele, e outro, o Bruno Lage, que ele falou textualmente em algumas entrevistas que se arrependeu de ter demitido o técnico português, que não teria feito isso hoje, olhando para trás, teria dado um tempo maior para o atual técnico do Benfica. Boa parte da torcida não concorda com essa situação. Para boa parte da torcida, tem que demitir o Renato Paiva porque ele é o grande culpado pelo momento que o Botafogo vive atualmente. No meu entendimento, somente uma coisa vai dar paz para o Renato Paiva, que é vencer os jogos. Eu já falei isso e repito. Talvez seja a hora dele tirar as amarras que ele tem em relação ao seu esquema tático, de ser um time totalmente posicional, apesar que esse esquema posicional dele não é tão fixo, né? É um pouco mais flexível do que o sistema posicional que existe no mundo. Mas, mesmo assim, talvez esse momento seja a hora de dar um passo atrás, somar pontos. E você, somando pontos, tem mais tranquilidade para trabalhar. O Renato Paiva chegou pressionado aqui no Botafogo. Se ele não conseguisse vitórias, com certeza o torcedor iria ficar pressionando o John Textor. Mas as declarações do John Textor têm um grande ponto, que é de que ele está apoiando o técnico e questionando os jogadores. Ele acha o Renato Paiva um grande técnico e questiona também o momento dos jogadores, que também tem jogadores que não vivem bons momentos. Todo mundo tem uma parcela de culpa. A gente vem falando aqui desse escalonamento em todos os vídeos, né? Textor pelo erro no planejamento, o Renato Paiva pelas escolhas, os jogadores pelo mau momento. A gente vem falando isso aqui no canal todos os dias. Quem assiste todos os conteúdos aqui sabe que a gente vem falando no canal. E não vamos ser repetitivos porque são 3 vídeos ao dia e quem assiste os 3 vídeos tá ciente. E um outro ponto é a rota de ajuste do elenco em junho, com a janela de meio do ano, que é sempre a janela mais forte do Botafogo. É ficar vivo até o Mundial. Eu não falo nem pelo Mundial. O Mundial eu já falei aqui que eu considero, e eu acho que boa parte da torcida tinha que considerar assim também, como um bônus. Não como a principal competição, e sim como um bônus do Botafogo na temporada. Até mesmo financeiramente e tudo, institucionalmente, por tudo que a gente viveu, nós estaremos na principal competição de clubes. E se, a gente passar de fase, vai ser uma grande jornada. Se a gente fizer um campeonato mundial legal, disputando, também vai ser bastante bacana. Mas o meu entendimento, a grande declaração dele é que vai reforçar o time para o mês de junho, já avisando o Super Mundial, e com certeza a partir do mês que vem nós já teremos alguns nomes aparecendo, porque a janela já abrirá no começo de junho. Por exemplo, a partida entre Botafogo e Ceará, na partida no caso, entre Botafogo e Ceará, o Wendel já deve poder jogar, porque a janela abre no dia 2 e o Wendel deve chegar aqui no Botafogo já no final do mês de maio, quando termina o campeonato russo, e ele já estaria à disposição do técnico Renato Paiva, pelo menos para fazer um jogo antes do Mundial, dia 4 de junho, que será a última partida do Botafogo. Então é isso, gente. É torcer
para dar certo. Demissão não vai acontecer do técnico. Já que não vai acontecer a demissão do técnico, o que nos resta é torcer que os resultados venham e que o Textor esteja certo em apoiar o Renato Paiva e cobrar os jogadores. Tamo juntos, volto se Deus quiser, ali por volta das 7 e pouca, 8 horas, com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu, amigos, valeu, amigas. Beijos pra vocês, fui, fogo neles. Tamo junto sempre.